Então o Espírito Santo ele não é uma terceira pessoa. Jamais o Espírito Santo foi uma terceira pessoa. Isso, quem criou isso, eu repito, foi o Vaticano, foi a Igreja Católica. O Espírito Santo, como nós podemos entender que ele não é uma terceira pessoa? As Escrituras nos mostram que o homem é a imagem e semelhança do Criador. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. O Eterno também é constituído de corpo, alma e espírito. A Escritura nos mostra que o apóstolo, o presbítero João, que o seu nome é Yauhana, ele viu o Eterno sentado sobre o seu trono. Se o Eterno estava sentado, significa que ele tem um corpo. Ele tem um corpo espiritual, mas ele tem um corpo. E o Eterno também diz: eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. O Eterno então tem uma alma. O homem é a imagem e semelhança do Eterno. O homem tem um corpo, o Eterno tem um corpo. O homem tem uma alma, o Eterno tem uma alma. O Eterno também diz: eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito. Portanto, o espírito do Eterno é uma parte da sua divindade, é uma constituição da sua própria divindade. Portanto, o espírito do homem não é outra pessoa além do homem. O espírito do Eterno também não é outra pessoa além do Eterno. Ele não é uma terceira pessoa. A Escritura diz que o espírito de Maria, que é Miriam, diz que o espírito dela se alegrou no seu Criador. O espírito dela se alegrando era a própria Maria, era a própria Miriam se alegrando. O espírito do Eterno se alegrando é o próprio Eterno se alegrando. O espírito do Eterno não é uma terceira pessoa, ele é uma constituição da sua própria pessoa, assim como a sua alma também o é. Porque muitos dizem que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem e contra o Espírito não. Bom, esse versículo dá a entender que realmente existe uma trindade, se ele estivesse escrito realmente dessa forma. Só que quando nós observamos, esse versículo não está escrito desta forma. As pessoas, os cristãos, eles ouvem as pessoas dizerem que nas Escrituras está escrito: todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Todos estão, na verdade, como papagaio, repetindo aquilo que ouviu de outra pessoa. Só que se nós formos verificar dentro das Escrituras, ela não diz que quem blasfemar contra o Pai tem perdão. Pelo contrário, ali o próprio Messias disse: todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Portanto, neste texto, neste versículo, não aparece a palavra Pai. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo que está ali é a pessoa do Pai. O Pai em Espírito estava no seu Filho realizando a sua obra. Portanto, o versículo não diz: todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Pelo contrário, o versículo não aparece a palavra Pai. O texto ali, o Messias diz: todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Pai que estava no Filho. Quem gerou o Filho no ventre de Maria, de Miriam, foi o Espírito Santo. Só que no livro de Salmos diz que quem gerou foi o Pai, mostrando assim que o Espírito Santo é o próprio Pai. Portanto, quem blasfemava contra o Pai, contra o Eterno no Velho Testamento, eram apedrejados. Isso mostra que o Espírito Santo e o Eterno são a mesma pessoa. O Espírito Santo é uma constituição do próprio Eterno. Portanto, o versículo não aparece a palavra Pai. Se aparecesse a palavra Pai ali, aí sim existia uma trindade, mas não aparece a palavra Pai. Mas se o Espírito Santo ele não é uma terceira pessoa, porque as Escrituras falam que ele geme e entristece, né? Entristece. Sim. Há um versículo no livro de Romanos que diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu quero trazer para você que está nos assistindo, que esse Espírito que está no livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, é o Espírito do Filho. Ele não é uma terceira pessoa da Trindade, porque não existe dois intercessores. O texto diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E só há um intercessor, o Salvador, o Messias, Yahshua. É isso que está no livro de Timóteo e Altã, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ali nos mostra que só há um mediador entre o Criador e os homens. Portanto, se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa e ele fosse um intercessor, as Escrituras estariam se contradizendo. Por quê? Porque a própria Escritura diz que só há um intercessor, só há um mediador entre o Criador e os homens. Este Espírito que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito do Filho do Eterno.
Se você continuar lendo o texto, no versículo 34 diz que o Filho é aquele que morreu por nós e intercede por nós. Portanto, o Espírito que geme e intercede por nós ao Eterno é o Espírito do Filho, é o Espírito do Pai, que está dentro de cada um de nós. Por isso que no livro de Gálatas diz que o Espírito do Filho clama dentro de nós, Abba, Pai. Quando nós clamamos pelo Eterno, chamando Ele de Pai, é o próprio Espírito do Filho que está dentro de nós, que está clamando juntamente conosco. Portanto, não há dois intercessores. O Espírito que geme é o Espírito do Filho. Ele intercede por nós. E com respeito a ele entristecer, nós vimos que o espírito de Maria, de Miriam se alegrando, era a própria Maria, era a própria Miriam se alegrando. O espírito do Eterno se alegrando é o próprio Eterno se alegrando, não é uma terceira pessoa. O espírito do Eterno é o próprio Eterno. Portanto, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Quando você lê no livro de Atos ali que fala que Ananias, mentindo ao Espírito Santo, estava mentindo ao próprio Eterno, isso mostra que o Espírito Santo é uma constituição do próprio Pai e não uma terceira pessoa. E quais são os versículos que provam que não existe a Trindade? Bom, há vários versículos que mostram que não existe uma Trindade. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 em diante, na Bíblia Almeida, diz assim: na verdade há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo. Na própria Bíblia Almeida, que é uma tradução errônea, mostra que só existe duas pessoas, o Pai e o Filho. A tradução original diz: há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Criador, o Pai, e um só governante, um só Rei, Yahshua ou Messias. Ali mostra que há somente duas pessoas e não três pessoas. O apóstolo diz: para nós quem? Para nós a igreja. Há um só Criador, o Pai, e um só Rei, um só governante, Yahshua ou Messias. Então não existe uma terceira pessoa. No livro de Marcos, o próprio Filho disse: ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Se existisse uma terceira pessoa, ele teria que ter dito desta forma: ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai e o Espírito Santo. E ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho e o Espírito Santo. Mas ele não disse dessa forma. Ele disse: ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Mostrando que só tem duas pessoas. E que somente essas duas pessoas participaram de toda a criação do universo. No livro de Provérbios, repetindo o texto, ele diz: quem criou todas as coisas? Provérbios 30, versículo 4. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Portanto, o Filho estava junto com o Pai em toda a criação do universo e não havia uma terceira pessoa juntamente com eles. Como foi que o Pai criou tudo? Ele criou tudo por meio do seu Filho, o seu único Filho, Yahshua ou Messias. Não existia uma terceira pessoa que estava junto com eles na criação. O Espírito que estava junto com o Pai lá era o seu poder. O Pai faz tudo por meio do seu Espírito, que é o poder dele. E no livro de 1 João também diz: permanecei no Filho e no Pai. Portanto, lá não diz para você permanecer em um terceiro. Em Apocalipse diz: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja dada a honra, a glória e o louvor. E o terceiro, ele não é digno de receber a honra, a glória e o louvor? Portanto, não há um terceiro. Se também você pegar o livro de Lucas, você verá ali que o próprio Filho disse que o dia da sua volta nem ele sabia e nem os anjos, somente o Pai. Portanto, ele se referiu ao Eterno, aos anjos e a ele mesmo, mas ele não se referiu a um terceiro. Portanto, não existe um terceiro, não existe uma trindade. Existe somente uma pessoa que é o Eterno, o Criador de todas as coisas. A outra pessoa é o seu Filho, Yahshua Messias. São vários os versículos que mostram que não existe uma trindade. O apóstolo Paulo diz: a vontade do Eterno é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Qual que é o conhecimento exato da verdade? De que há um só Criador, há um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua ou Messias, e que só há um Criador, Yahweh o Eterno. Portanto, não existe uma trindade. Eu creio que ficou bem esclarecido para todos. Então, a paz do Eterno para todos. Nós estaremos voltando, trazendo um outro estudo depois sobre o dízimo e sobre denominações. Se você tiver interesse, você pode assistir os próximos vídeos.